A filosofia hermética, ou hermetismo, é uma das tradições religiosas e filosóficas mais antigas, uma síntese da religião, da filosofia que floresceu no Egito Ptolomaico. O hermetismo não foi incorporado em um único grupo religioso, mas em vez disso foi um sistema filosófico que se enraizou em muitas tradições, algumas das quais ainda estão vivas hoje. O hermetismo, então, seria esta mistura religiosa, filosófica, de ciência e magia egípcias antigas, com elementos do paganismo grego, judaísmo alexandrino, religião suméria antiga e astrologia/astronomia caldeia e zoroastrismo. Está associada às escolas filosóficas do platonismo, neoplatonismo, estoicismo e pitagorianismo. Diz-se que o hermetismo sustenta a prisca teologia, uma doutrina que reivindica uma verdadeira teologia na raiz de todas as religiões que teria sido dada ao homem na antiguidade. Os hermetistas acreditam em um Deus transcendente e que tudo é um no universo, embora também acreditem na existência de outros seres, como éons, anjos e elementais. O hermetismo influenciou o judaísmo, o islamismo e o cristianismo, especialmente os primeiros gnósticos cristãos, que foram considerados hereges. Portanto, eu não recomendo de forma alguma que você passe a estudar o hermetismo e muito menos que passe a crer em suas descobertas como sendo uma verdade, pois a sabedoria deste mundo, o conhecimento com o qual você mexeria, não se deveria ter acesso de forma alguma. Entretanto, para que você compreenda as forças políticas, ou algo além do que políticas, que estão por trás de decisões que impactam sua vida, ao longo desta jornada, você, como já dito, precisará compreender no que creem os governantes ocultos, sendo pouco relevante saberes que eu creio em coisas bem diferentes daquelas que lhe apresentarei na maioria das vezes ao longo de nosso caminho. Embora que, para mim, seja importante vez ou outra pontuar isto. Dito isto, começo a lhe apontar que grande parte das decisões que moldaram o mundo são baseadas em literatura hermética e alquímica, que em grande parte já foi destruída ao longo da história e cujo restante mudou para o mundo islâmico em 400 a 600 depois de Cristo, eventualmente emergindo na Europa medieval e durante a Renascença. O imperador Constantino e seus sucessores apagaram quase todos os traços do hermetismo de 312 depois de Cristo até o século VI, escondendo a fé dos pagãos, muitos dos quais eram herméticos, e também demolindo ou assimilando templos, símbolos e textos herméticos. Tendo a oposição de Constantino e seus sucessores, ou ao menos sua aparente oposição, a tradição hermética foi forçada a entrar no ocultismo subterrâneo e agora permeia as tradições esotéricas ocidentais. Isso inclui sociedades secretas como os maçons, Rosacruzes, Ordem Hermética da Golden Dawn, Telema, bem como o paganismo moderno, a Nova Era e a Wicca. A sociedade teosófica, a filosofia por trás das escolas Waldorf, Rudolf Steiner, também é influenciada pela filosofia hermética. Homens que mudaram o curso da história no passado e continuam atuando atualmente sem que você perceba, comeram deste fruto de conhecimento proibido, como, por exemplo, o filósofo, matemático e astrônomo grego Pitágoras, que viveu de 570 a 495 a.C. e que era considerado um iniciado nas artes herméticas que teria estudado no Egito.
Platão, nascido entre 424 ou 523 e falecido entre 348 ou 347 a.C., foi profundamente influenciado por Pitágoras e também foi inspirado pelos ensinamentos herméticos. Alguns afirmam que ele também estudou com os mestres egípcios. Tanto Pitágoras quanto Platão foram influentes para os primeiros estudiosos modernos da Revolução Científica. Perceba que não estou glamorizando, apoiando ou mesmo atacando o hermetismo. Apenas estou preparando as bases para você compreender uma longa história que não lhe foi contada, mas fundou impérios no passado e está presente a fundar outro no presente, desta vez tecnocrata, e com tal metamorfose em relação aos do passado que praticamente ninguém está percebendo a besta de domínio mundial que está se formando. O filósofo e cientista grego Aristóteles estudou na Academia de Platão em Atenas de 328 a 347 a.C. Ele ensinou Alexandre o Grande a partir de 343 a.C., que por sua vez conquistou o Egito em 331 a.C. e fundou Alexandria, um centro de alquimia e hermetismo. Ao contrário da crença popular, o hermetismo, o misticismo neoplatônico e a magia natural tiveram uma influência notável na Revolução Científica, que começou no período do Renascimento. A Revolução Científica abraçou o empirismo, a razão e a investigação aberta sobre a fé, o misticismo ou o dogma. Ironicamente, a Renascença viu um ressurgimento das ideias herméticas, bem como das formas de pensar míticas, metafóricas e mágicas. Na verdade, os pais da ciência moderna e do método científico eram profundamente religiosos e muitos eram alquimistas e esoteristas, tradições enraizadas no hermetismo. Os princípios herméticos podem ser vistos nas obras de luminares como Nicolaus Copérnico, Johannes Kepler, Robert Boyle, Isaac Newton e Francis Bacon, bem como em filósofos medievais, notadamente Roger Bacon, mas também filósofos islâmicos como Al-Kind e Avicena. Copérnicos, que apresentou o primeiro modelo matemático pretendido para um sistema heliocêntrico, descreve assim o Sol. Preste bem atenção. Abre aspas. No meio de tudo está o Sol entronizado. Neste mais belo templo, poderíamos colocar esta luminária em qualquer posição melhor, a partir da qual ele possa iluminar o todo de uma vez? Ele é corretamente chamado de lâmpada, mente, governante do universo. Hermes Trismegistus o chama de Deus visível. A Electra de Sófocles o chama de o olho que tudo vê. Assim, o Sol se senta como um trono real governando seus filhos, os planetas, que giram em torno dele. Fecha aspas. Inacreditável que tal declaração seja de desconhecimento popular, sendo de tão fácil acesso. Mas isto é só uma pequenina ponta do iceberg que você precisará conhecer. Isaac Newton, o pai da física moderna, passou a maior parte do tempo redescobrindo a sabedoria oculta dos antigos, incluindo o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Ele foi um estudioso devoto e praticante da alquimia, o que influenciou muito seu trabalho científico, incluindo as leis do movimento, a teoria da gravidade, seu trabalho em óptica e a invenção do cálculo. Embora haja uma ligação entre os reinos celestial e terrestre no hermetismo, o assim acima como abaixo, há também a ideia central de progresso do conhecimento e avanço do aprendizado. Na tradição hermética, a natureza é investigada por meio de observação
experimento e compreensão. O objetivo deles é descobrir e detectar o que é invisível e encontrar as ligações ocultas entre as coisas. A tradição mágica dentro do hermetismo se esforça para descobrir a influência de uma coisa sobre a outra, para entender os fenômenos e aprender como manipulá-los. Paracelso foi um médico, cirurgião, botânico, astrólogo e alquimista da Renascença, e é considerado o fundador da toxicologia. Foi ele que escreveu a famosa frase: "A dose faz o veneno". Paracelso tinha afinidade com a filosofia hermética, neoplatônica e pitagórica. Ele defendeu que o árbitro final de uma teoria deve ser a experiência e que a humildade e o trabalho diligente são necessários para isso. Enquanto o hermetismo foi influente no surgimento da ciência experimental moderna, parte da tradição hermética foi publicamente repudiada para que a ciência surgisse. Isso inclui a separação da ciência da metafísica do mundo espiritual, bem como a remoção da iluminação como forma de obter conhecimento. Bom, isto foi algo feito apenas para confundir as massas de cientistas de menor importância, pois, como você verá em nossa jornada, a elite científica mundial até hoje conecta seus experimentos com a crença em deuses mitológicos conectados por sua vez à história humana desde um passado muito longínquo. Até meados do século XVII, a filosofia natural geralmente descrevia a natureza como um organismo orgânico, dinâmico, vivo e interconectado. Não havia uma distinção clara entre astronomia e astrologia, alquimia e química, ciência e magia. A revolução científica, dada às massas, separou essas disciplinas e trouxe uma visão mecanicista da natureza, um foco no pensamento racional e lógico e uma separação da religião e espiritualidade da busca do conhecimento. As massas foram mesmerizadas. No hermetismo, que, como já dito, é uma das bases da elite global, eles creem que a busca pelo conhecimento torna-se uma questão metafísica na busca do retorno do homem a seu estado original de unidade com o divino, conhecido como a grande obra da humanidade, mas que, segundo minha visão pessoal, levará à última tentação desta mesma humanidade. Sobre isto, veremos tudo com detalhes ao longo de nossa jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.